Eu vou te contar sobre uma noite que eu nunca vou esquecer. Era aniversário do Eduardo, 35 anos. Ele tinha alugado o camarote inteiro de uma das casas noturnas mais badaladas da cidade. Garrafa de uísque importado que eu nunca tinha ouvido o nome. Champanhe que chegava na mesa em balde de gelo com uma sparklezinha. 5 amigos, mais umas 10 pessoas que nenhum de nós conhecia direito, mas que estavam lá porque Eduardo era do tipo que preenchia o espaço ao redor com gente. Eu me lembro de olhar para ele naquela noite. Camisa aberta no terceiro botão, relógio no pulso que pegava a luz do clube de um jeito que parecia proposital, sorriso largo de quem está exatamente onde quer estar. Eu pensei, esse cara decifrou alguma coisa que eu não decifrei. 5 anos depois, eu estava sentado na cozinha do apartamento dele. Não o apartamento de antes, um outro, menor, numa rua que ele nunca teria escolhido na época do camarote. E ele me contou que não estava conseguindo pagar o seguro do carro. O mesmo carro que ele tinha comprado para o aniversário de 35 anos. O mesmo carro que tinha aparecido em pelo menos 40 fotos naquela semana. Eu não disse nada. Fiquei olhando para o meu café. E pensei em como 5 anos podem caber mais do que parece. Me conta uma coisa antes de eu continuar. Você conhece alguém que parece estar vivendo a vida perfeita nas redes sociais? Balada, viagem, carro, restaurante caro? E você fica pensando como essa pessoa consegue? Como ela sustenta isso tudo? A resposta, na maioria das vezes, é que ela não sustenta. Ela financia. E o Eduardo foi o melhor exemplo disso que eu já vi de perto. Eu conheço o Eduardo desde o colégio. 17 anos, a gente na mesma turma. Ele já era o tipo de cara que chegava numa festa e mudava a temperatura do ambiente. Não era o mais bonito, não era o mais inteligente, era o mais presente. O Eduardo entrava num lugar e você sabia que ele estava lá. Depois do colégio, a gente foi para caminhos diferentes. Eu fui fazer faculdade, trabalhar, construir as coisas do meu jeito. Eduardo foi para o mundo das vendas. Primeiro como representante comercial, depois como sócio minoritário de uma distribuidora, depois como consultor independente. E foi aí que o dinheiro começou a entrar. Não uma fortuna, mas o suficiente para um homem de 30 anos solteiro, sem filho, sem compromisso fixo, fazer escolhas que pareciam muito maiores do que eram. Eduardo não economizou nenhuma dessas escolhas. O apartamento que ele alugou na melhor parte da cidade custava mais do que devia custar para alguém com a renda dele. Mas ele dizia, imagem é tudo no mundo das vendas. E não estava completamente errado. O carro zero que ele trocava a cada 2 anos, sempre financiado, sempre com a parcela que cabia no bolso daquele mês específico, sem pensar nos meses seguintes. As viagens, Cancún, Buenos Aires, Lisboa, Miami, sempre no Instagram, sempre com a legenda certa, sempre parecendo que era fácil assim. E as noites? As noites eram o território do Eduardo. Eu preciso te contar como era uma noite com o Eduardo, para você entender o que estava sendo construído, ou melhor, o que estava sendo destruído. A gente se encontrava por volta das 10 da noite. Ele sempre chegava de carro, sempre bem vestido, sempre com o cheiro daquele perfume importado que ele comprava em dólar no free shop do aeroporto. A primeira parada era sempre um bar bom. Não o mais caro da cidade, mas o que tinha a lista certa de frequentadores. Eduardo conhecia o dono. O garçom o chamava pelo nome. A mesa vinha sem reserva. Aquilo não era acidente. Era construção cuidadosa ao longo de anos. Eduardo investia em relacionamentos do jeito que outros investem em ações. Só que o retorno que ele queria não era financeiro, era status. Depois do bar, a casa noturna, sempre no camarote, sempre com garrafa, nunca na pista com o povo comum. Eduardo não conseguia ser comum. Isso era quase físico nele. Uma aversão genuína à ideia de estar no mesmo nível que todo mundo. As mulheres chegavam porque Eduardo sabia conversar, sabia fazer a pessoa se sentir especial, sabia criar aquela bolha onde tudo parecia extraordinário.
E parecia mesmo. A noite do Eduardo era extraordinária. O problema é que de manhã ela acabava e a conta ficava. 2 vezes o Eduardo ficou noivo. 2 vezes. A primeira foi com a Fernanda, uma moça que ele conheceu num evento corporativo. Inteligente, bonita, carreira própria. Ficaram juntos 2 anos, noivaram, marcaram data. Desmarcaram 6 meses depois. A versão oficial que circulou entre os amigos foi incompatibilidade. Mas eu conheci o Eduardo bem o suficiente para saber o que tinha acontecido de verdade. Fernanda queria construir, Eduardo queria curtir. Ela queria conversar sobre apartamento próprio, sobre reserva financeira, sobre planos de 5 anos. Eduardo queria saber se ia ter camarote no fim de semana. Não era que ele fosse irresponsável por natureza. Era que a vida de solteiro que ele tinha construído era boa demais para ele largar. O camarote era real. O prazer era real. A liberdade era real. O casamento parecia uma taxa de serviço muito cara para pagar. A segunda vez foi com a Alessandra, 2 anos depois. Mais jovem, mais disposta a aceitar o ritmo dele. Ficaram juntos 1 ano e meio. Noivaram numa viagem para Gramado que ele postou em detalhe no Instagram. Aquele noivado durou 4 meses. Dessa vez foi a Alessandra quem foi embora. Eduardo me ligou naquela noite. Eu ouvi a voz dele e percebi que era uma das poucas vezes que eu via aquele homem sem o personagem, sem a camisa aberta no 3º botão, sem o relógio pegando a luz. Ela disse que eu não estava presente de verdade nunca. Ele me disse que eu estava sempre em outro lugar, mesmo quando estava do lado dela. Eu perguntei se era verdade. Silêncio do outro lado do telefone. É verdade, João, mas eu não sei como ser de outro jeito. Aqui vem a primeira grande virada da história. Eduardo tinha 37 anos quando o mercado virou. Não foi um colapso dramático, foi uma erosão. A distribuidora onde ele tinha sociedade perdeu um contrato grande. A consultoria independente que ele tinha montado em paralelo nunca decolou de verdade. E as despesas que tinham sido construídas para uma renda que não era garantida continuaram chegando com a pontualidade que os boletos têm. O apartamento caro, a parcela do carro, o cartão com o limite que ele usava como extensão do salário. Eduardo passou 6 meses tentando manter tudo, continuando a aparecer nos lugares certos, continuando a pedir garrafa, continuando a parecer que estava bem. Mas o custo de parecer que estava bem quando não estava era exatamente o que estava acelerando a queda. Eu me lembro de um jantar que a gente fez nessa época. Eu, Eduardo e mais 2 amigos. O restaurante era bom, não o mais caro, mas bom. Quando chegou a hora de dividir a conta, Eduardo saiu para atender um suposto telefonema. Demorou o tempo exato que levaria para a conta ser paga pelos outros. Eu não disse nada, mas aquilo ficou comigo, porque o Eduardo que eu conhecia nunca teria feito aquilo. O Eduardo de 35 teria insistido em pagar a conta inteira. O Eduardo de 37 estava saindo para atender telefonema na hora certa. Napoleon Hill escreve em Quem Pensa Enriquece sobre algo que ele chama de entusiasmo sem controle. Ele diz que o entusiasmo é o combustível do sucesso. Mas sem uma válvula de escape e sem um freio estratégico, ele vira uma explosão que consome o próprio portador. Eduardo era o garoto propaganda desse erro. Ele ganhava 100 e gastava 110, porque na cabeça dele o mês seguinte seria de 200. Sempre havia um negócio novo chegando, um contrato prestes a fechar, uma comissão que ia mudar tudo. E às vezes isso era verdade. O problema é que quando o dinheiro grande entrava, ele não era usado para construir uma base. Era usado para celebrar o próprio dinheiro grande. Morgan Housel escreve em A Psicologia Financeira que riqueza é o que você não vê. São os carros não comprados, as garrafas não pedidas, as viagens não feitas. Riqueza
são opções financeiras acumuladas e não convertidas em ostentação. Eduardo fazia exatamente o contrário. Cada real que entrava era imediatamente convertido em prova de que tinha entrado. E quando o rio secou, não havia margem, não havia reserva, não havia colchão. Havia só o peso das escolhas que não voltam atrás. Aos 38, Eduardo largou o apartamento caro. Não foi uma decisão elegante, foi uma necessidade. Ele se mudou para um lugar menor, numa rua que ele nunca teria escolhido 2 anos antes. Eu fui ajudá-lo a carregar as coisas. Eram menos do que eu esperava. Grande parte do que enchia o apartamento anterior era alugado ou financiado. Quando chegou a hora de ir embora, tinha ido junto. Aquela tarde foi estranha. Eduardo fazia piada o tempo todo. Era o humor defensivo dele. Eu já conhecia. Quando as coisas estavam pesadas, ele aumentava o volume das piadas. A gente carregou as caixas, montou o que tinha para montar e, no final, sentamos no chão do apartamento vazio com 2 latas de cerveja que eu tinha levado. Ele ficou em silêncio por um tempo. Coisa rara. E então disse: eu gastei 5 anos construindo uma vida que não era minha. Eu construí o personagem perfeito e o personagem faliu antes de mim. Eu não disse nada. Só ouvi. Sabe o pior? Continuou ele. Eu nem era tão feliz assim. O camarote era bom. Mas no dia seguinte, de manhã, antes das 12, eu me sentia vazio do mesmo jeito. E aí, eu ficava ansioso para a próxima noite para não sentir aquilo. Aqui vem a segunda virada. E essa é a que eu carrego comigo até hoje. Eduardo tinha 40 anos quando começou a reconstruir de verdade. Não de forma dramática, sem post de virada de vida no Instagram, sem frase de impacto. Ele simplesmente começou a fazer o oposto do que sempre fez. Parou de sair toda semana. Não porque não quisesse, mas porque decidiu que ia guardar antes de gastar. A regra que George Clason escreve em O Homem Mais Rico da Babilônia, simples como parece ridículo ser simples. De cada 10, guarda 1. Vive com 7. Usa 2 para dívida. Eduardo tinha ignorado isso durante toda a década de 30. Aos 40, com menos dinheiro do que nunca, ele aplicou. Não foi fácil. Me ligou algumas vezes em crises. Numa delas disse que estava com vontade de cancelar tudo, pegar o cartão, ir a um lugar bom, gastar o que não tinha, pelo menos ter uma noite boa. Eu perguntei: e aí, na manhã depois, o que você vai sentir? Silêncio. O mesmo vazio de sempre, ele disse. Exato. Então guarda o dinheiro. Aquela foi provavelmente a conversa mais curta e mais importante que a gente já teve. Eu vou te falar o que o Eduardo me disse na última vez que a gente se encontrou. A gente estava num boteco simples, mesa de plástico, chopp gelado, pastel. O tipo de lugar que o Eduardo de 35 jamais seria visto. Ele estava diferente. Não animado do jeito explosivo de antes. Diferente de um jeito mais quieto, mais presente. Eu perguntei como ele estava de verdade. Ele pensou antes de responder. Coisa que ele nunca fazia antes. Tô bem, João. Não é o bem que eu fingia antes. É um bem mais sem graça, mas que não vai embora quando o sol nasce. Eu gostei daquela frase. Guardei ela. Um bem mais sem graça, mas que não vai embora quando o sol nasce. Ele não estava rico, estava construindo, devagar, sem camarote, sem garrafa, sem o relógio pegando a luz. Mas estava dormindo melhor do que dormia aos 35 no apartamento com vista. Antes de fechar, deixa eu te fazer a mesma pergunta que o Eduardo nunca se fez até ser tarde demais. O estilo de vida que você tem hoje, você é o dono ou você é o inquilino? Você paga à vista ou você financia a aparência de que chegou? O que aparece no seu feed representa o que você tem ou representa o que você deve? Não existe resposta certa ou errada. Existe a resposta honesta. E a resposta honesta é o que separa quem está construindo de quem está fingindo construir.
Eduardo fingia construir durante toda a década de 30. Parecia estar no pico, as fotos eram perfeitas, o camarote era real, o relógio era real, mas o patrimônio era zero, não menos que zero, negativo. Enquanto o Eduardo pagava a garrafa, os juros das dívidas dele estavam trabalhando contra ele 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo os domingos em que ele estava no camarote, achando que estava vencendo. 3 coisas que eu carrego da história do Eduardo. Primeira, o prazer imediato tem uma conta que vem depois. E ela sempre vem com juros. A questão não é não ter prazer. É saber o preço real do que você está comprando antes de assinar. Segunda, status financiado não é status. É dívida com boa iluminação. E dívida com boa iluminação ainda é dívida. Terceira, a vida que você quer construir e a vida que você quer mostrar precisam ser a mesma coisa. Quando elas são diferentes, você passa a energia inteira mantendo uma ilusão que vai custar tudo que você deveria estar guardando. O Eduardo está aprendendo isso aos 40. Você não precisa esperar tanto. Me conta nos comentários. Qual foi a maior loucura financeira que você já fez para impressionar alguém que nem lembrava do seu nome na semana seguinte? Não precisa ter vergonha. Todo mundo tem pelo menos uma. E se essa história chegou até você hoje e fez sentido, manda para alguém que você conhece que está vivendo o Eduardo de 35 sem saber que o Eduardo de 40 está chegando. Às vezes, uma história é tudo que alguém precisa para virar o interruptor antes que o ar-condicionado pare.